Abramos, irmãos, nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 6. 1 João, capítulo 5, verso 6. Eu vou ler os versos 6, 7 e 8. Semana passada nós nos concentramos no verso 7 e hoje eu gostaria de me concentrar nos versos 6 e 8. 1 João 5, 6 a 8. Hoje nós vamos nos concentrar nos versos 6 e 8. Semana passada eu disse que tinha alguns pontos, né, que eu considerava importantes e que não esgotavam a mensagem da semana passada. Eu gostaria de falar desses aspectos hoje. Diz o texto: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Amém. Que Deus possa abençoar tanto a leitura quanto a exposição da sua santa e bendita palavra, irmãos. Nós, na semana passada, vimos esse verbo importante aqui, este é aquele que veio. É muito significativo, vimos, porque o verbo vir significa não somente que ele viria, mas também significa o propósito da sua vinda. Por que ele veio? E aqui nós temos uma outra palavra que é muito destacada nesse versículo, talvez a palavra mais destacada no versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. Então, a palavra que ele destaca aqui é a palavra sangue. E nós vimos também na semana passada que João nos ensina aqui que Jesus ele veio como o Messias, ele cumpriu esse propósito, e nós vemos o Messias se identificando conosco e com o nosso pecado no batismo. Mas reparem que ele não se identifica conosco e com o nosso pecado somente no batismo, mas ele vai além. Ele não lidou conosco somente na água do batismo, mas ele lidou também conosco no sofrimento da sua morte, no seu sangue. Então, irmãos, a palavra sangue aqui, ela resume uma doutrina muito importante, que é a doutrina do Messias sofredor, que afirma que o Messias prometido no Antigo Testamento viria não apenas para reinar, mas antes de reinar, ele viria para sofrer, para morrer, para que depois ele ressuscitasse, cumprindo assim o plano redentivo de Deus para nós, para o mundo. E reparem, irmãos, que essa doutrina é central no Novo Testamento. Pedro diz no Pentecostes, no seu primeiro discurso a uma Jerusalém ainda hostil, no capítulo 2 de Atos, verso 23, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. E depois o próprio Pedro escreve na sua primeira epístola: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas ou por suas feridas fostes sarados, citando o profeta Isaías. E ainda Pedro, na mensagem seguinte, na sua segunda mensagem, ainda em Jerusalém, no capítulo 3 de Atos, ele diz, verso 18: Deus cumpriu assim o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Nós vemos também, irmãos, um detalhe importante, embora seja muito importante, eu vou citar aqui en passant, a morte de Jesus sendo apresentada não como uma derrota, mas como vitória. O apóstolo Paulo em Filipenses 2, versos 8 e 9, nos diz que o Messias humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome.
E em Colossenses 2,15, Paulo escreve que o Messias despojou os principados e potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nós vemos ainda no Novo Testamento o sofrimento do Messias sendo apresentado como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vimos Pedro em Atos 3,18. Deus cumpriu assim o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E o próprio Jesus, ele disse aos desalentados discípulos no caminho de Emaús, verso 26 a 27 do capítulo 24 de Lucas, ele diz o seguinte àqueles discípulos: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E o texto acrescenta: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E nós sabemos também, irmãos, que essa doutrina do Messias sofredor dividiu a nação de Israel. Mas uma coisa importante aqui, nós não podemos pensar que foram poucos os judeus que creram em Jesus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento. Selecionei alguns textos aqui. Em João 7, nós temos Jesus falando no templo. E o verso 31 de João 7 diz assim: e muitos, eu posso acrescentar judeus, que é um contexto judaico, muitos judeus da multidão creram nele. Em João 8, capítulo seguinte, nós vemos Jesus dizendo coisas como: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E o versículo 30 vai registrar: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos quem? Mais uma vez, contexto judaico, Jerusalém, muitos judeus. João 10 vai relatar que Jesus foi para além do Jordão e diz assim o texto: muitos foram ao encontro dele, muitos judeus foram ao encontro dele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse dele era verdade. E o verso 42 acrescenta: e muitos ali creram nele. Muitos quem? Judeus. Vemos Mateus 23, 37, Jesus lamentando sobre Jerusalém, a sede do governo de Israel, o Sinédrio. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mas reparem que após o Pentecostes, o desejo de Jesus começa a ser atendido e os pintinhos começam a ser reunidos. Atos 2,41, nós lemos que após a mensagem de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3.000 judeus receberam a palavra de coração e foram batizados. Atos 3 registra que Pedro curou um coxo de nascença à porta do templo, e que após esse milagre ele pregou aos judeus no alpendre de Salomão, que ficava no pátio externo do templo de Jerusalém. E no capítulo 4 nós lemos que, como resultado da pregação de Pedro, quase 5.000 judeus creram. Atos 9, nós vemos Pedro curando Enéas na cidade de Lida. Enéas estava paralisado havia 8 anos, deitado numa cama. E como resultado da sua cura, o verso 35 de Atos 9 diz assim: todos os que habitavam em Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Lida, cidade da Judéia, e Sarona é toda a região costeira ali daquela parte, mais ao norte de Israel. Atos 9, 31, nós lemos assim: que as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Tudo ainda dentro desse contexto amplo judaico. Mas nós sabemos que para muitos judeus, um Messias derrotado, sofredor, morto, e ainda por cima morto numa
cruz era um escândalo, como o próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:23. Era escandaloso pensar nisso. O Messias sofredor causou, sim, irmãos, uma grande divisão dentro do povo judeu. E é interessante notar que aqueles judeus que rejeitaram o Messias deixaram uma tradição de rejeição no Talmud. Algumas afirmações muito fortes de rejeição desse Messias sofredor. Vou citar aqui alguns. Yeshua, o Nazareno, se referindo a Jesus, lógico, praticou feitiçaria e enganou e levou Israel ao erro. Outro, na véspera da Páscoa, Yeshua foi pendurado. Um arauto tinha ido adiante dele por 40 dias, dizendo: ele será apedrejado, pois praticou feitiçaria e seduziu Israel à apostasia. Qualquer um que saiba algo em sua defesa, venha e pleiteie por ele. Mas ninguém apareceu em sua defesa, e ele foi pendurado na véspera da Páscoa. Outro, Yeshua, o Nazareno, está sendo fervido em excremento no inferno, como punição por zombar dos sábios. Textos considerados por nós até como blasfemos. Mas será que esses judeus que rejeitaram a Jesus tinham algum resquício, algum texto mais polêmico, alguma razão bíblica para negar que o Messias não sofreria? Que seria somente vitória? Até hoje, esses judeus, eles afirmam, dizem que não existe nenhum texto sequer no Taná, que é o Antigo Testamento, que ensine que o Messias deveria morrer pelos pecados de outros. Será que eles estão certos, irmãos? Será que Pedro errou quando disse que Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo haveria de padecer? Será que o Antigo Testamento não é claro com relação a esse ponto do Messias sofredor? Será que existe realmente motivo, razões para que haja dúvidas com relação a esse ponto? Vejamos alguns textos do Antigo Testamento. Em Gênesis 22, nós temos o episódio de Deus requerendo o sacrifício de Isaac. Isaac é o tipo de Jesus. Isaac foi poupado no último momento e foi substituído por um cordeiro, que também é tipo de Jesus. Isaac foi poupado, mas nós lemos em Romanos 8:32 que Deus não poupou o seu próprio filho. Em Êxodo 12, nós lemos sobre o cordeiro pascal, que era morto, foi morto no lugar dos primogênitos e teve o sangue aspergido, classe de novos membros, batismo, aspergido nos umbrais das casas, que é o tipo da morte redentora de Jesus, o Cordeiro de Deus, como nos lembra João Batista ao apontar para Jesus, e como nos lembra Paulo em 1 Coríntios 5:7. Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Nós temos o Salmo 22, que é chamado de o Salmo da Crucificação. É o grito do justo sofredor. Ele descreve a crucificação em detalhes. Nós lemos as palavras de Jesus na cruz no verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Nós lemos sobre as zombarias nos versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Nós lemos no verso 16 sobre as mãos e os pés sendo perfurados por cravos. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Nós lemos no verso 18 sobre a divisão das suas vestes, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Nós lemos também, irmãos, o profeta Isaías, que é chamado de o Evangelho de Isaías, no capítulo 52 e 53, profetizando 700 anos antes sobre o servo sofredor. Um dos trechos mais conhecidos é o capítulo 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não sei quantos já viram, tem um canal no YouTube de um judeu convertido que vai a Jerusalém e começa a ler certas passagens. Eu queria ler uma passagem aqui
e eu queria que você me dissesse se é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, se é do Tanar ou é do Novo Testamento. Aí lê Isaías 53:5 e o judeu invariavelmente vai responder, Novo Testamento. Aí ele vai dizer, não, é o profeta Isaías. Surpresa. Porque eles não gostam, nas sinagogas eles não leem Isaías 53. Nós vemos no Novo Testamento, em Atos 8, a história do eunuco etíope, lendo Isaías 53, os versos 7 e 8, que diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. E o livro de Atos continua. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Lemos em Zacarias 12:10, uma profecia sobre a crucificação do Messias e o arrependimento futuro de Israel. Um texto muito rico, irmãos. Reparem, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei. Reparem o sujeito do verbo. Eu derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim. Tempo, primeira pessoa, a quem traspassaram. Reparem, quem é que está falando? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram. O próprio Deus Filho está dizendo, falando a respeito dele no futuro. E agora reparem, e prantearão sobre ele, muda o sujeito. Como quem pranteia pelo Filho unigênito, Deus Pai falando, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Trindade embutida. Messias sofredor. Em Zacarias 13:7, nós lemos sobre a prisão de Jesus e a fuga dos discípulos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. E nós também temos, irmão, não tenho tempo para me referir aos detalhes aqui, já falamos sobre isso quando falamos sobre pós-milenismo, né? Essa profecia incrivelmente precisa de Daniel capítulo 9, verso 25, diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Reparem que Daniel revelou um tempo extremamente preciso para a vinda do Messias. Ele disse que desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias haveria 483 anos, o que, fazendo os cálculos, vai dar no ano 26 depois de Cristo. Vocês sabem que Jesus nasceu em que ano? Ninguém vai dizer que foi no ano 1, né? Porque quando os primeiros eclesiásticos começaram a calcular o tempo, eles erraram nas contas, porque calcularam com base no calendário romano, e na realidade hoje a gente sabe que Jesus nasceu no ano 4 a.C. Então, em 26, Jesus tinha 30 anos. Foi exatamente o ano 26 em que Jesus, com 30 anos, foi batizado e iniciou seu ministério. O Messias veio. E diz o verso 26 de Daniel 9, depois das 62 semanas será cortado o Messias. O que significa isso? Seria morto, mas não para si mesmo. O que significa isso? Morte expiatória, morte vicária, não por ele, mas por nós. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que é isso? A destruição de Jerusalém, depois da morte dele. Então reparem, irmãos, que ao povo judeu foi dada a maior dádiva. Eles receberam o maior favor de Deus que já foi oferecido à humanidade. Eles foram os primeiros a terem acesso ao Messias, que foi o Salvador do mundo. Eles foram os primeiros a ouvir as boas novas que foram pregadas para eles. Mas esse período chega ao fim. E agora, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,15, até hoje, quando é lido Moisés, um véu está posto sobre o coração deles. Mas Paulo acrescenta no verso 16, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tira. Eles não compreendem
porque, como diz Jesus, o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em João 5,45 e 46, Jesus diz ao povo judeu: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. E Lucas 24, 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E no verso 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então, irmãos, o povo judeu teve 2000 anos de revelação e de história para aprender aquilo que o livro de Hebreus 9:22 afirma, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o que nós, como crentes, ao ouvir todas essas coisas e a mensagem da semana passada, precisamos sempre lembrar? A melhor maneira de responder essa pergunta é lembrar qual era a mensagem dos apóstolos. Em Atos 17 nós lemos: segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com os judeus, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo, é o Messias. Então a mensagem dos apóstolos, irmãos, pode ser resumida em 2 pontos. Primeiro, que eles pregavam que o tão esperado Messias tinha que sofrer, que ele seria morto. E a segunda coisa, eles provaram que Jesus era o esperado Messias. E o que nós vemos João enfatizando aqui nesses versículos é o mesmo que todos os demais apóstolos enfatizavam. 3 coisas que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Como é que o Espírito dá testemunho do fato de que Cristo é o Filho de Deus, o Messias? Nós vimos, primeiro, por todos esses registros inspirados e muitos outros que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Palavra de Deus. Segundo, nós vimos na semana passada, no batismo de Jesus. Vocês lembram o que eu disse na semana passada? Que João disse às pessoas: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Nós lemos isso em João 1,33. Por isso, nós vemos o Espírito Santo dando testemunho de que Jesus é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E em terceiro lugar, irmãos, o Espírito Santo nos dá testemunho dentro de nós, no nosso espírito, uma convicção interior fortíssima. E Pedro disse isso aos líderes judaicos: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Em 1 Coríntios 2,8, falando de Jesus, a sabedoria de Deus, o apóstolo Paulo disse: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Reparem, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus nos revelou a Cristo pelo Espírito. Acabamos de ler em Mateus 16, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Porque o Espírito, continua Paulo, a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E no verso 12 ele acrescenta: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Messias. A nossa Confissão de Fé de Westminster resume a doutrina
entre tantas coisas que eu poderia citar, vou citar esse trecho. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses a ele agradou no tempo determinado e aceito por ele chamar eficazmente por sua palavra e por seu espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando as suas mentes para compreenderem as coisas de Deus, tirando seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne. Então, irmãos, é pelo Espírito, eu olho para Jesus morrendo na cruz. E eu pergunto, se ele é o Filho de Deus, por que ele teve que passar por essas coisas? Por que ele teve que sofrer? E eu tenho, pelo Espírito e pela palavra, a resposta, porque essa foi a única maneira pelo qual o Filho de Deus poderia me salvar. Essa foi a única maneira pelo qual o Filho de Deus poderia me libertar. Tinha que ser assim. E pelo Espírito eu olho para a cruz e ouço pela palavra ele dizer, está consumado. E o que está consumado? A obra que o Pai lhe deu para realizar. A obra pela qual ele foi batizado e a obra pela qual ele morreu. A obra para a qual ele se tornou o Messias. Essa obra é o fato do qual os três dão testemunho. Esse é o fato em que os três concordam que Jesus é o Messias e que Jesus teve que sofrer. Aliás, um parênteses, você já percebeu que até a profecia de que ele seria rejeitado pelo povo judeu está lá em Isaías 53? Quem creu em nossa pregação? Qual foi o Messias que foi rejeitado? Como disse na semana passada, nós sabemos que até mesmo o testemunho de 3 homens pode ser falho, mas o tríplice testemunho de Deus é infalível, como nós aprendemos em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Nós podemos, irmãos, confiar na fidelidade de Deus, na fidedignidade de Deus. Nós podemos confiar no testemunho que Deus Pai dá acerca de seu Filho Jesus. Nós podemos testemunhar, acreditar no testemunho que o Filho dá de que Jesus é o Cristo. Nós podemos acreditar no testemunho que a palavra produzida pelo Espírito dá de que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra tão rica, eficaz, que me atingiu primeiro, Senhor Deus, enquanto eu estudava e meditava sobre estas coisas, que aqueceu o meu coração, que mostra de fato que o Teu Espírito vive em mim e que me habilita a dizer, Abba, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que Jesus é o Cristo, que Jesus me salvou, Senhor Deus, dos meus pecados, me libertou, Senhor Deus, da minha vida pregressa, Senhor Deus. Obrigado porque eu tenho a convicção de que aconteceu em mim algo que eu jamais poderia, eu mesmo, de minhas próprias forças, produzir. Eu nasci de novo, Senhor Deus. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela obra que Tu estás fazendo na minha vida, pela santificação, Senhor Deus. Muito obrigado porque dia após dia, Senhor Deus, eu tenho sido capacitado pelo Teu Espírito Santo para me negar a mim mesmo, para tomar a minha cruz e Te seguir, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu fazes isto a tantos e tantos irmãos, Senhor Deus. Muito obrigado porque Tu estás preparando a Tua igreja, santificando-a, Senhor Deus, para apresentar a Ti mesmo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos anima. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos põe de pé. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos livra dos nossos passos trôpegos, Senhor Deus, e nos faz andar por bons e planos caminhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o caminho daquele que Te teme é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.